Depois de uma crise de ansiedade, a minha vida mudou. E mudou para melhor. Você quer saber como é que isso aconteceu? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, achando que eu tinha que dar conta de tudo. E isso sempre me pesou muito. Isso sempre foi motivo de um cansaço extremo, de uma cobrança excessiva comigo mesma e de sintomas no meu corpo. Então eu era a rainha da herpes. Toda vez que eu ficava estressada, surgia uma herpes na minha boca. Eu tinha muitas dores nas costas, sempre tive, e sempre me senti com um peso de responsabilidade muito grande sobre mim. Mas quem colocava esse peso sobre mim? Adivinha? Eu mesma. Sim, eu sempre me cobrei muito e sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo. Então, quando não dava conta de tudo, eu me punia, eu me penalizava de forma agressiva, porque eu tinha que dar conta. Afinal de contas, eu sempre falava para todo mundo que eu podia fazer, que eu era capaz, ou que nada é impossível. Mas às vezes a gente tem que reconhecer que não dá. E há um ano atrás, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Foi um dos episódios mais horríveis da minha vida, porque eu nunca tinha tido uma crise efetiva de ansiedade e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi no meu trabalho, a primeira crise. Não foi por causa do trabalho, não existe essa razão específica. Sempre que uma crise acontece, ela vem por sinais que o nosso corpo está dando e muitas vezes a gente não está escutando. E essa crise ela vem mais forte para que a gente perceba, né? Olha, tá na hora de parar. É o nosso corpo avisando pra gente que do jeito que tá não tá bom. E como eu sempre assumi desafios, eu sempre fiz tudo que me pediam, eu sempre quis mostrar que eu era capaz, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, essa hora chegou. A conta um dia vai ser cobrada. E assim aconteceu comigo. Eu estava no meu trabalho, num momento muito estressante, e eu já estava numa semana muito estressante, tendo vários sinais. Então, quais eram esses sinais? Eu não conseguia dormir bem, ou não conseguia dormir, tinha insônia, eu já não tinha ânimo para nada, eu estava começando a ter alguns sinais de medo excessivo. Então eu entrava no carro e passava por algum lugar perigoso, eu me paralisava, assim, era um pavor de chorar e pedir para a pessoa não passar por aquele lugar, que era um lugar não, era perigoso, mas não tão perigoso assim, a ponto desse alarde, né? E eu não entendia o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha mais ânimo para nada. Eu não queria ir no cinema, eu não queria ir no shopping, eu só queria deitar, dormir, e eu não me descansava. Mesmo deitando, dormindo cedo, eu não me descansava. Até que nesse dia, no trabalho, eu tive uma crise nervosa e eu lembro que eu tive muita dor de cabeça e fui pro banheiro tentar vomitar porque eu não estava me sentindo bem. E dali, quando eu fui pro banheiro, eu não levantei mais. Eu só fui levantar no hospital. Me levaram pro hospital, enfim, que eu acho que, não sei se eu desmaiei na hora. Eu fui pro hospital e o sintoma que o médico me deu foi, e o diagnóstico, né, que o médico me deu foi crise de enxaqueca. E assim eu fui pra minha casa, tive realmente a crise de enxaqueca, mas aquilo não era o suficiente, eu sabia que tinha mais coisa acontecendo. No dia seguinte eu fui trabalhar de novo, muito mal também, saí mais cedo do trabalho porque estar diante do trabalho e daquilo que eu tinha que fazer não estava me fazendo bem. Vim para casa e novamente, tremores, dificuldade para dormir, vontade compulsiva de chorar o tempo inteiro. E eu não entendia, aquilo não estava fazendo sentido para mim, e eu fui para um hospital de clínicas novamente, achando que eu estava novamente com algum problema orgânico. Chegando no hospital, o hospital estava cheio relativamente, eu comecei a chorar na sala de espera. Mas o que está acontecendo? Meu noivo estava comigo, o que está acontecendo? E eu não conseguia explicar, eu só chorava.
E chorava, tô com muita dor e dor de cabeça. Aí entrei pra triagem. E aí a enfermeira me alertou que poderia ser uma crise de ansiedade. Quando eu fui pro médico fazer exame de sangue e tudo, o médico me devolveu com a seguinte pergunta, com a seguinte fala: você não tem nada. E aquilo doeu na minha alma, porque eu falei, eu tenho alguma coisa, eu não tô bem, eu tô sentindo alguma coisa, pode não ser físico. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Se no exame não estava resultando nada organicamente, certamente era emocional. E aí ele me orientou a procurar uma ajuda profissional, de um psiquiatra ou um psicólogo. E naquela hora, é como se tudo fizesse sentido na minha vida, como se o céu se abrisse. Sim, eu estou passando por uma crise de ansiedade, mas eu não tinha conseguido perceber que era. E aí você pode estar se perguntando, Natane, mas você é psicóloga, como é que você não percebeu? Eu não percebi porque eu estou imersa no problema. Nós psicólogos também precisamos dos nossos psicólogos, né? Da nossa psicoterapia, porque nós somos humanos e além de sermos humanos, nós estamos mergulhados naquele problema. Então, dificilmente a gente consegue identificar, né? Quando é algo muito profundo. E assim eu fiz, no dia seguinte, eu busquei a psicoterapia, eu fiquei afastada do meu trabalho 15 dias, busquei a psicoterapia e assim foi um divisor de águas para mim, porque esse tempo que eu fiquei em casa, eu pude ver o quanto de qualidade de vida me faltava e o quanto de entrega que eu estava dando por uma coisa que eu não estava feliz, por uma responsabilidade que eu criei na minha cabeça e por uma autocobrança excessiva. Então eu comecei a entender que eu precisava ser mais permissiva comigo. Eu era tão permissiva com os outros, por que eu não poderia ser tão permissiva comigo? E aí eu fui para psicoterapia, fui para o psiquiatra, tomei a medicação que tinha que tomar no período que tive que tomar e foi um passo muito importante na minha vida, muito importante, porque a partir dessa crise, isso foi em maio de 2019, de maio até janeiro eu precisava tomar uma decisão e foi a meta que eu me propus. E a meta que eu me propus era, eu vou viver daquilo que me faz feliz. E assim eu fiz. Comecei a trabalhar muito na clínica, conciliando com outro trabalho, mas sempre respeitando o meu corpo, respeitando os meus limites, respeitando aquilo que eu estava sentindo, porque muitas vezes eu não fazia isso. E assim eu fiz. Em janeiro eu consegui me desligar, pedir desligamento, né, da empresa que eu estava, para viver o meu sonho de trabalhar para mim, de ter qualidade de vida, de me dedicar aos meus negócios, à minha profissão. E foi uma decisão muito difícil, mas muito importante. Eu trabalhei muito isso, né? Como falar, em que momento e como me tranquilizar, porque desafios, né? Para quem tem ansiedade sabe que desafio é aflora, né? E assim eu tô aqui, feliz, tranquila com as minhas decisões, exercitando todos os dias a autocompaixão, o amor próprio, a permissividade comigo mesma. E isso tem sido muito engrandecedor. E eu posso te dizer que a psicoterapia é fundamental. Sem a psicoterapia eu não conseguiria ter enxergado tudo que eu enxerguei para tomar a decisão que eu precisava. Então, se você passa hoje por uma dificuldade, por uma crise de ansiedade, por uma ansiedade que te paralisa, que te traz sofrimento, busque psicoterapia, busque ajuda profissional. Não tenha medo, não tenha vergonha, conte com a sua rede de apoio, porque aqui eu fiz isso, eu falei para minha família que eu precisava de ajuda, eu fiz contato com a minha irmã que estava fora, mas que também entendia o que eu estava passando. E assim eu consegui tomar decisões. Não é fácil, não é uma receitinha de bolo que você vai seguir passo a passo e vai conseguir. Mas se você escolher
se cuidar, escolher valorizar os seus sentimentos, é possível conviver com a ansiedade. Um beijo e até o próximo vídeo.